Então vamos lá, continuando ao vídeo anterior, agora nós vamos falar das principais características dos direitos da personalidade, certo? Nós podemos dizer o seguinte, que as mais importantes características dos direitos da personalidade, sem dúvida, são a sua intransmissibilidade e sua inalienabilidade. Então vamos lá. Os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis e inalienáveis. O que significa essa intransmissibilidade? Significa dizer que os direitos da personalidade, eles são personalíssimos, ou seja, eles são da pessoa humana e ela não pode transferir esse direito a outrem. Ele é um direito personalíssimo, inerente à pessoa. Como exemplo, se eu sou titular, toda pessoa é titular de direitos da personalidade. Se eu sou titular de um direito da personalidade e eu venho a falecer, junto com o meu falecimento ocorre a extinção desse direito, porque ele é intransmissível, eu não transmito ele aos meus sucessores, ele é personalíssimo. Além disso, ele é inalienável, então ele não pode ser objeto de alienação nem gratuita nem onerosa. Então eu não vendo o meu direito da personalidade, eu não dou o meu direito da personalidade, ele é inalienável. Consequentemente, se ele é intransmissível, se ele é inalienável, ele é então indisponível. A gente pode dizer que os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis, eles são inalienáveis, consequentemente, eles são indisponíveis. Mas há um ponto muito importante que a gente tem que observar aqui, que essa indisponibilidade dos direitos da personalidade é uma indisponibilidade relativa. O que significa dizer? Que a lei permite, em situações excepcionais, ou seja, em situações pontuais, que eu possa dispor parcialmente do meu direito da personalidade, desde que seja uma disposição limitada. Então, eu posso dispor do meu direito da personalidade, desde que essa disposição tenha um limite, ou seja, e qual seria esse limite? A dignidade da pessoa humana. Eu posso, então, abrir mão de um determinado direito da personalidade, desde que esse abrir mão, desde que essa disponibilidade não venha ferir a minha dignidade. Vamos pegar um exemplo fácil de ser visualizado, o direito à imagem. O direito à imagem é um direito da personalidade, então todos nós temos direito à imagem. Então, suponhamos que alguém de forma indevida, suponhamos então que eu, Cristiane, queira ceder o meu direito à imagem para uma campanha publicitária. Posso fazer isso? Posso. Vários artistas famosos fazem isso. Então, cedem a sua imagem, seja gratuita, por exemplo, uma campanha para doação de alimentos, ou seja, de forma onerosa, para ganhar uma propaganda comercial, por exemplo. Então, eu posso ceder? Pode, a gente vê isso toda hora. Só que, quando esses artistas cedem a sua imagem, essa cessão ela tem que ser limitada. Ou seja, tem que ser por um lapso temporal previsto entre as partes e não pode ferir a dignidade daquela pessoa que está cedendo. Então, se eu cedo a minha imagem, por exemplo, eu posso cedê-la sim, gratuita ou onerosamente, desde que isso não venha ferir a minha dignidade e desde que eu fixe um lapso temporal em que essa utilização estará sendo feita. Outro exemplo fácil de visualizar é a doação de órgãos. O direito à vida é um direito da personalidade, correto? Cris, então significa dizer que a vida ela é indisponível? Sim, significa dizer. Mas você pode doar órgãos? Posso. A lei permite que eu doe órgãos, mas qual? Como? Como é que eu faço isso? A lei diz que eu posso doar órgãos, desde que sejam órgãos duplos ou órgãos regeneráveis. Então, apesar da vida ser um direito meu, ele é um direito da personalidade, ele é indisponível. Eu só posso doar os meus órgãos desde que eles sejam órgãos duplos, órgãos regeneráveis, correto? Lembrando, a doutrina traz um exemplo interessante. Eu não posso jamais transferir, dispor de um direito da personalidade que venha ferir a minha dignidade. Por exemplo, existia no passado, nos circos, por exemplo, chamado arremesso de anões.
que é quando a pessoa colocava o anãozinho, por exemplo, dentro de como chama aqui, de um canhão e arremessava, certo? Então, isso foi proibido, por quê? Porque fere a dignidade, fere a imagem de toda uma classe de pessoas. Então, apesar de você ter o seu direito, ele é um direito indisponível, ele não pode ferir a sua dignidade, certo? Mas existem outras características também importantes. Vamos lá. Eles são absolutos. O que significa dizer que um direito da personalidade ele é absoluto? Significa dizer que ele é oponível erga omnes, contra todos. Então eu posso opor o meu direito da personalidade contra qualquer pessoa. A coletividade ela tem que respeitar o meu direito da personalidade. É como se houvesse uma cláusula geral de abstenção da coletividade frente aos meus direitos da personalidade, certo? Então, todos têm que respeitar os meus direitos da personalidade, correto? Além disso, eles são imprescritíveis. O que significa dizer essa imprescritibilidade? Significa dizer que eu posso exercer os meus direitos da personalidade a qualquer tempo. Eu posso, por exemplo, pleitear que alguém pare de usar indevidamente a minha imagem a qualquer tempo. O fato, vamos pegar um exemplo que talvez fique mais fácil. Então, suponhamos que alguém use indevidamente da minha imagem, correto? Vamos supor que essa pessoa já tem 3, 4 anos que está usando indevidamente da minha imagem. Cris, já tem 4 anos que ela usa da sua imagem sem a sua autorização. Mesmo assim, você pode, depois desses 4 anos, pedir que ela pare de usar? Posso. Por quê? Porque os meus direitos da personalidade são imprescritíveis. Eu posso buscá-los a qualquer tempo. Agora, cuidado, importantíssimo. O que prescreve, o que é prescritível é a pretensão indenizatória, a pretensão reparatória pecuniária, caso esses direitos da personalidade sejam violados. Então, vamos supor que essa pessoa esteja usando indevidamente da minha imagem, correto? Então, eu posso pedir que ela cesse essa utilização a qualquer tempo. Agora, se eu quero uma reparação pecuniária pela essa utilização indevida, eu tenho que obedecer um lapso temporal previsto na lei, que normalmente são de 3 anos. Então, se eu não ajuizar essa ação indenizatória dentro do lapso prescricional de 3 anos, eu perco, então, a possibilidade, a pretensão de buscar essa reparação indenizatória. Então, vamos lá. O que é imprescritível? O exercício do direito da personalidade. O que prescreve? A pretensão indenizatória caso esses direitos sejam violados. Agora, é uma decisão interessante do STJ que fala o seguinte: nos casos de reparação pecuniária em razão de prisão ou tortura na época do regime militar de exceção, essa reparação, neste caso, é imprescritível. Então, aqui o STJ abre uma exceção e fala que a reparação indenizatória, nessas hipóteses que eu acabei de dizer, elas são imprescritíveis. Então, além de intransmissível, além de inalienável, além de indisponível, eles são absolutos, eles são imprescritíveis. São também extrapatrimoniais, como eu já falei lá atrás, no conceito dos direitos da personalidade. Então, não tem como eu valorar um direito da personalidade. Não tem como eu fixar um valor pecuniário sobre os direitos da personalidade. Eles são extrapatrimoniais, correto? Por quê? Porque são direitos existenciais. Agora, cuidado, mais uma vez que eu acabei de falar isso. O que tem valoração econômica é a possível reparação pecuniária em razão da violação de um direito da personalidade. Esse aí tem valoração econômica, correto? Então, quando eu ajuizo uma ação pleiteando a indenização, pleiteando a reparação pecuniária, porque o meu direito da personalidade foi violado, essa reparação ela tem um valor pecuniário. Agora, muito importante, esse valor dessa indenização não corresponde ao valor do direito que foi violado, porque os direitos da personalidade, eles são extrapatrimoniais, correto? Então, esse valor fixado judicialmente, ele tem um cunho educacional, ele tem um
cunho educativo, né? Para que a pessoa não faça mais isso, não viole mais um direito, mas ele não corresponde ao direito da personalidade violar. Então, se alguém usa da minha imagem indevidamente e eu ajuizo uma ação pedindo a reparação pelo uso dessa imagem indevidamente, o juiz fixa um valor X, esse valor X não quer dizer que a minha imagem significa ele, correto? Tá. São impenhoráveis, não podem ser objetos de penhora. Além disso, eles são vitalícios. Lembra que eu falei que eles são intransmissíveis? Consequentemente, eles são personalíssimos? Então, eles são vitalícios. Enquanto for viva a pessoa que faz jus a esses direitos, eles existem. A partir do momento em que a pessoa falece, automaticamente, junto com esse falecimento, extingue-se os direitos da personalidade. Então, eles existem enquanto for viva a pessoa titular desses direitos. Por isso que eu digo que eles são vitalícios. E isso está previsto no artigo 11 do nosso Código Civil. Agora, importante, mais uma vez, cuidado. Porque, apesar deles serem vitalícios, eles se extinguirem com a morte do titular do direito, lembra que eu já falei anteriormente, que esses direitos, eles, quando violados, eles geram eles geram à vítima que sofreu essa violação a possibilidade de uma reparação pecuniária. Essa reparação pecuniária, ela pode ser transferida aos herdeiros desse falecido. Então, vamos lá. Se eu, Cris, titular de um direito da personalidade, tenho esse direito violado, correto? A minha imagem é violada, a minha honra, a minha privacidade, a minha intimidade, enfim, qualquer que seja o direito da personalidade, correto? E eu venho a falecer, tá? Os meus sucessores podem ajuizar uma ação pleiteando essa indenização em razão da violação desse meu direito da personalidade. Ah, então transmite o direito da personalidade? Não, ele continua sendo intransmissível. O que vai transmitir a possibilidade da reparação pecuniária aos sucessores da vítima, tá? Então, aqui a gente termina as características dos direitos da personalidade. Então, só para reprisar, eles são, como eu disse, eles são intransmissíveis, eles são inalienáveis, consequentemente, eles são indisponíveis, lembrando que essa indisponibilidade é relativa e não absoluta. Lembra lá do artista famoso que vai ceder a sua imagem, correto? Gratuito ou onerosamente. Eles são, o que eu coloquei mais aí, gente, me lembra, eles são absolutos, toda a coletividade tem a obrigação de respeitá-los, eles são imprescritíveis, você pode pleiteá-los a qualquer tempo, lembrando que o que prescreve é a reparação indenizatória. Eles são extrapatrimoniais, não existe uma valoração econômica, a imagem vale X, a honra vale Y, a privacidade vale 2X, não, são direitos existenciais e não patrimoniais, são impenhoráveis, não podem ser objetos de penhor e são vitalícios, justamente porque são personalíssimos, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo sobre a colisão de direitos fundamentais e direitos da personalidade.